extraordinaria. Vamos a continuar con don Sergio Moro, ex juez y senador de Brasil, que nos acompaña hoy, conocido porque lideró la investigación conocida como Operación Autolavado, que todos estuvimos al tanto. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, doctor Moro, y tiene la palabra. Muitas graças. Primeiro, quero agradecer enormemente o convite que me foi feito para estar nesse evento pelo Grupo Liberdade e Democracia, cumprimentando todos os presidentes aqui presentes, Macri, Pineira, Quiroga, Miguel Ângeles, Ivan Duque. Uma grande honra estar num grupo assim tão seleto, poder participar desse evento. Um cumprimento também especial ao Gerardo Bongiovanni, da Fundação Liberdade, que preparou também esse evento. Segunda vez que eu tive a oportunidade de estar aqui na Argentina, falando nesse momento tão especial, que não sabemos exatamente o que vai acontecer nas eleições em outubro, mas sabemos que se vai o kirchnerismo, que fez tão mal para esse país, e dar uma oportunidade para esse país poder retomar aí o seu caminho. Um cumprimento aos painelistas e parabenizo o presidente Felipe Calderon por essa brilhante exposição apresentada e que revela, nós temos um problema comum na América Latina, que é o narcotráfico, a violência, a criminalidade, e creio que os países da região deveriam cooperar mais, trabalhar mais juntos, não só para interagir as polícias, mas também para copiar o que deu certo em outros países. E o México, na sua gestão, é um grande exemplo de uma luta importante contra o narcotráfico. Eu quero fazer um cumprimento especial aqui à delegação brasileira. A última vez desse evento seminário eu vim sozinho, praticamente, com o Felipe Cunha e o Ricardo Guerra, que trabalham comigo, são meus parceiros políticos, mas desta vez consegui trazer, chamei, convidei, temos aqui o senador Eduardo Girão, um grande senador brasileiro, a senadora Tereza Cristina, que nos brindou há pouco também com uma brilhante exposição, foi a melhor ministra da Agricultura que tivemos no Brasil na história. E a agropecuária tem essa gigantesca importância, não só para o Brasil, mas para a América Latina inteira. Nós somos um grande exportador de commodities nessa área. Cumprimento também ao governador Ronaldo Caiado, que também nos brindou com uma importante exposição, e posso fazer o testemunho de que, de fato, é um governador que tem se empenhado no enfrentamento da segurança pública, muitas vezes também com uma certa incompreensão, porque no Brasil também nós temos, muitas vezes, essa distorção de debate, no sentido de tentar colorir o criminoso como se fosse a vítima e a sociedade o vilão, quando o contrário é que é exatamente o verdadeiro. E na pessoa deles, cumprimento a todos os demais presentes, autoridades, visitantes. Eu insisti na vinda da delegação porque o Brasil precisa participar mais desses fóruns latino-americanos, porque nós temos problemas comuns. E hoje, falar de liberdade e democracia é essencial. Infelizmente, no Brasil há uma sombra. Nós temos hoje um regime com característica de populismo de esquerda e com um certo viés autoritário. Falávamos até no intervalo com uma das autoridades que a nossa impressão é que o presidente Lula veio pior do que esteve nos outros mandatos. Tem uma frase famosa que é muito utilizada, que é uma referência aos Bourbons, logo depois
da Revolução Francesa, quando houve a restauração, que eles voltaram ao trono e não exatamente fizeram um bom governo depois da devolução ao trono, tanto assim que teve a outra revolução logo ali em 1848, mas se dizia que os Bourbons não tinham aprendido nada, mas também não tinham esquecido nada. E é isso que a gente vê hoje no governo Lula no Brasil. Um presidente que tem se aproximado das autocracias a nível internacional, que tem virado as costas às democracias ocidentais, recebeu com honras, para nossa vergonha dos brasileiros, Nicolás Maduro, inclusive chegando a mencionar que a Venezuela era uma democracia, que não tinha problema de narrativas, pura e simplesmente. Um presidente que recentemente declarou que receberia de bom grado o Vladimir Putin no Brasil e que não cumpriria o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Eu acredito que o Brasil, assim como nós todos da América Latina, nós não somos polícia do mundo, então não temos o dever de vigiar todos os países do mundo e pleitear a democracia. Mas aqui na América Latina nós temos um dever de nos autoajudarmos. Nessa linha, fizemos recentemente no Senado Federal uma audiência virtual, infelizmente, com a Marina Cunha Machado, que ela não podia vir pessoalmente, mas fizemos uma audiência para jogar uma luz ali no Brasil, mais uma vez lembrar do ocaso da democracia na Venezuela. Queremos fazer também, e mencionei há pouco, uma nova audiência, dessa vez presencialmente, convidando o presidente Quiroga e também os dois filhos, a Carolina Anés, filha da presidente que está presa política na Bolívia, e igualmente do Fernando Camacho, filho do governador da província de Santa Cruz, também preso político na Bolívia, para nós jogarmos uma luz para essas opressões ali na América Latina. E na América Latina, creio que essa é inclusive a compreensão também desse grupo, Liberdade e Democracia, que nós que acreditamos numa economia liberal, que nós que acreditamos que o setor privado é o melhor motor do desenvolvimento econômico, muito embora ele tenha falhas e precise também nós tratarmos da solidariedade, nós que acreditamos na liberdade como indissociável da democracia, nós precisamos nos auto-ajudar, porque as instituições da América Latina, infelizmente, e num cenário internacional desafiador, que talvez tenhamos uma nova Guerra Fria, como bem colocou aqui o presidente Duque, com um perfil diferente, mas talvez uma nova Guerra Fria, as instituições da América Latina têm se mostrado frágeis e nem sempre suficientes para conter abusos. No início desse ano, eu fui procurado por autoridades do Estado de São Paulo, que me avisaram que havia sido descoberto um plano do PCC, que é a principal organização criminosa brasileira, para que me sequestrassem e matassem. Infelizmente, também envolvendo a minha querida esposa aqui presente, deputada Rosângela Moro,
que também tem sido uma guerreira e parte dessa nossa delegação brasileira. Na ocasião, nós passamos a informação para a Polícia Federal, que realizou uma investigação e conseguiu desmantelar a célula envolvida nesse plano de sequestro. Para nossa surpresa, quando o fato foi levado ao conhecimento do presidente Lula, o plano foi descoberto na quarta-feira, a quadrilha foi presa, que estava encarregada do sequestro, numa quarta-feira. Na quinta-feira, quando o caso foi levado ao presidente Lula, ele disse que deveria ser mais uma armação do Moro. Essas foram as palavras do presidente da República do Brasil sobre esse tema. Mas, embora nós saibamos que o narcotráfico na América Latina ele é bastante forte e violento, embora nós saibamos que vários ex-presidentes aqui certamente já receberam ameaças, né, do crime organizado e tiveram que tomar medidas de proteção, nós não tínhamos no Brasil, e aqui os meus pares podem eventualmente me corrigir, nós não tínhamos na história do Brasil um relato de o narcotráfico ameaçando um senador da República. Foi um fato inédito, mas que revela, sim, que talvez o narcotráfico esteja ficando cada vez mais poderoso também no Brasil e que tenha esse sentido, também em decorrência do ambiente político, a vontade para realizar esse tipo de ameaça. Como se não bastasse, nós estamos passando, também por conta desse novo governo, uma situação de revisionismo histórico. Falávamos com o presidente Quiroga, que lembrou uma frase lapidar do George Orwell, que o objetivo não é só escrever o presente e o futuro, mas também reescrever o passado. E hoje nós temos um completo desmantelamento no Brasil do combate à corrupção. O governo Lula entrou, enfraqueceu leis que tinham sido aprovadas no passado para prevenir a corrupção, inclusive uma delas chamada Lei das Estatais, que visava evitar indicações puramente político-partidárias para cargos nas empresas controladas pelo governo. Mas, além disso, utilizando, né, a sua influência, tem promovido uma perseguição contra juízes e promotores que trabalharam na Operação Lava Jato. E aí gera uma dificuldade que nós precisamos para o combate ao crime, seja para a corrupção ou seja para o narcotráfico, que é prejudicar a independência da magistratura. Uma vez que se intimidam juízes, uma vez que se punem juízes, uma vez que se afastam juízes por motivos meramente político-partidários, dentro desse revisionismo histórico, nós enfraquecemos também o Estado de Direito e a nossa democracia. Eu não tenho dúvidas de que nós vamos assistir, apesar dos esforços de governadores como Ronaldo Caiado, que nós vamos assistir um avanço das gangues e das organizações criminosas do Brasil nos próximos anos. Isso, no fundo, nós já vimos no passado. Quando, do primeiro governo Lula, que começou em 2002, o Brasil tinha uma taxa enorme de assassinatos por ano, de 49 mil assassinatos por ano. Talvez, na época, uma das maiores da América Latina, se não a maior.
Quando o governo do PT deixou o poder, isso em 2016, no ano seguinte, ou todo esse período do governo do PT, nós tivemos um crescimento do índice de assassinatos. Chegando em 2017, que é o ano seguinte à saída do governo do PT, 67 mil assassinatos ao ano. E foi algo interessante, quase como um relógio. Em 2018, caiu 13% o número de assassinatos no Brasil. No ano seguinte, em 2019, que foi o ano da minha gestão como ministro da Justiça, caíram 22%. Números que não eram números que nós coletávamos dos estados, né, números que passaram nos testes, não tem nenhuma manipulação em relação a isso. E nós chegamos naquele ano de 2019 com uma taxa em torno de 42 mil assassinatos por ano. Ainda muito grande, muito elevada, mas muito abaixo dos 67 mil dos anos do governo do PT. Desde então, essa taxa tem caído, mas em percentuais não tão expressivos, e hoje está em torno mais ou menos de 40 mil por ano, que ainda é muito elevado. Eu compartilho aqui o entendimento do presidente Felipe Calderon, que o que funciona no combate da criminalidade é uma mistura entre rigor no combate ao criminoso. É preciso ter polícia preventiva, é importante ter polícia que investigue e retire o criminoso das ruas. Prender o criminoso funciona assim, né? Muitas vezes na América Latina se tem um discurso um pouco diferente, em crítica de um suposto encarceramento excessivo, mas muitas vezes esquecendo que acaba sendo uma resposta necessária à prática de crimes graves. E o que funciona é o rigor combinado com política social. Sim, temos um problema sério de desigualdade, temos um problema sério relacionado aos nossos jovens que precisam ter ocupação, seja de estudo ou seja de lazer, para ficar longe desse mundo do crime e do próprio mundo das drogas. Mas o fato é que nós não podemos pretender resolver o problema da criminalidade somente com um ou com o outro. E esse muitas vezes tem sido o grande erro de governos populistas na esquerda, que dão uma ênfase à política social, que é importante, mas se esquecem também a necessidade de se desmantelar as gangues, de se prender os criminosos, de proteger a sociedade e, inclusive, os mais vulneráveis, que são aqueles, muitas vezes, nas periferias das grandes cidades, as grandes vítimas desse crime. Relaciono a questão do combate do narcotráfico, podemos chamar de narcopopulismo, podemos chamar também de cleptopopulismo, mas identifico essa luta com a luta pela liberdade e pela democracia. Daí a importância que nós trabalhemos em conjuntos. Aqui nós temos mentes brilhantes, pessoas de grande experiência, seja no serviço público, seja no setor privado, e com as ideias, a meu ver, que são corretas. Nós temos que apostar no indivíduo. E a melhor maneira de se apostar no indivíduo é apostar na liberdade, é potencializar as liberdades, fornecer oportunidades, e não, como alguns populismos autoritários pretendem, tornar o indivíduo um escravo, submeter as instituições ao jugo do poder político partidário. Eu, particularmente,
Estou pronto para unir os meus esforços e o meu trabalho a esse grupo, para que nós possamos defender a liberdade e a democracia na América Latina. Muito obrigado.